Fala, Pai presente. Vou falar um pouquinho baixinho, tá todo mundo dormindo ali, então eu vou me conter aqui na entonação das palavras, mas eu quero trazer uma reflexão aqui, que é a seguinte: se eu te perguntasse, nós, seres humanos, em essência, presta atenção, em essência, nós somos bons ou maus? O que você acha? Então eu vou colocar mais uma pulguinha atrás da sua orelha. Em relação ao nosso convívio, família, amigos, em essência, você acha que nós somos bons ou maus? Eu vou te responder. Em essência, nós somos maus. Maus. É isso mesmo que você ouviu. Nós somos pessoas más, a todo momento se esforçando para fazer coisas boas. E eu vou explicar. Eu vou explicar porque eu quero fazer uma correlação à família, mais especificamente aos nossos filhos, tudo bem? Eu vou ler aqui um texto no livro de Lucas, um texto da Bíblia, tá? No livro de Lucas, capítulo 11. Deixa eu ver aqui o versículo. Aqui. Se vós, versículo 13, tá? Capítulo 11, versículo 13. Se vós, se vós, se vós, sendo maus, Jesus falando, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então Jesus está falando aqui que nós somos maus. Em essência, nós somos maus. E assim, eu quero trazer uma reflexão que é a seguinte, né? E como é que a gente consegue equilibrar isso, né? Por dentro nós somos maus, a nossa essência, o nosso interior é mau, e como é que a gente consegue fazer as coisas boas? Porque isso é herdado e aprendido pelos nossos pais. Por exemplo, fala obrigado quando alguém te fazer uma coisa, pede por favor quando você precisar de outra coisa. Então, são feitos alguns inputs, né, são inseridas algumas informações na gente que vai moldando a gente a ser uma pessoa educada. Só que vai chegar num determinado momento da nossa vida que precisa de algo mais. É muito bonitinho você ver uma criança pedindo por favor, obrigado, sabe? Se comportando na medida do possível, né? Porque são crianças. Só que vai chegar um momento da vida delas, e isso é interessante, né? Porque é de observar, né? Pô, a gente... É como está na Bíblia, a gente dá tudo do bom e do melhor para o nosso filho, e a gente ensina o valor das coisas, né? Não é só dar por dar, porque eu também não sou a favor de ficar só dando, mas a gente ensina o valor das coisas, ensina os bons costumes. Ele tem 3 anos, outro dia ele fez alguma coisa, eu não me lembro o que foi, quebrou, jogou, lembrei. Ele deu um soco nas pernas dela, como ele é pequenininho, ele começou a dar soco na perna da minha esposa. E eu fui lá e corrigi, falei, não, rapaz, você não pode fazer isso não. E ele começou a chorar, porque, obviamente, eu dei bronca nele. E ele falou assim, nunca mais eu quero te ver. Como é que ele falou? Nunca mais eu quero te ver e vai embora, vai pro quarto escuro, né? Querendo me colocar de castigo. E eu não coloco ele de castigo. Eu falei, poxa vida, mas quando será que ele aprendeu essas coisas? E a gente ficou surpreso, porque minha esposa, a gente falou, ele nunca viu a gente falando, vai embora daqui, nunca. O que eu só posso entender? Que ele só pode ter visto brincando com os coleguinhas, só pode ter visto nos desenhos, não é possível. Então vai chegar um momento que ele vai se descolar daquilo que o pai passa, que a mãe passa, e ele vai, isso é natural. Em algum momento ele vai se relacionar com outros, seja na escolinha,
seja nas brincadeiras com os vizinhos, os coleguinhas vizinhos, ele vai começar a absorver coisas de fora. E é nesse momento que ele precisa ter a base, como eu falo lá na parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo ele só voltou porque ele sabia que ele seria acolhido por um pai que o amava. E é triste saber que tem filho que prefere morar na rua, tem filho que prefere estar em qualquer lugar, menos em casa com os pais. E isso a gente deve fazer com os nossos filhos, né? Amar ao ponto dele saber que a qualquer momento da vida dele ele vai ter pais que não vai criticar, que não vai expulsar, que não vai recriminar por conta do que ele fez. Eu não estou falando de ser conivente com o erro, não. Estou falando de acolher o teu filho nos momentos difíceis da vida dele. Mas o que eu quero dizer? Quando ele tiver esse contato, ele vai absorver essas coisas. Por exemplo, pai e mãe ensina o filho, não seja bobo, se der em você, você dá também. É uma ação maldosa. Bater. Não fale com estranhos. Sabe? Coisas do gênero. E palavrão, né? Tem pai e mãe que ensinam o filho a falar palavrão. Tem pai e mãe que não filtra o que o filho está vendo na televisão, o que está vendo no YouTube, e está aprendendo a sua coisa errada. Aí a gente que está ensinando as coisas boas para os nossos filhos, ele vai ter contato com essas crianças. Eu lembro dos meus sobrinhos, ninguém, minha irmã, minha mãe, ninguém fala palavrão. E eles chegavam falando cada palavrão. Por quê? Porque tiveram contato com esses coleguinhas lá na escola. E isso, de alguma forma, vai aflorando o que está dentro da gente. Não é que, assim, tem os dois, né? Tem aquilo que se absorve de fora e tem aquilo que vai aflorando de dentro de você. E só para você entender o que eu quero dizer, eu vou contar uma anedota aqui, uma pequena anedota, uma pequena história de um missionário que ele vai fazer um trabalho de evangelismo numa selva, né, indígena. E ele chega lá, ele, sabe, passa um tempo lá, falando, né, para todo mundo sobre a fé cristã, etc e tal. E aí ele fica por um período e ele vai embora. Vai lá, faz o seu trabalho, né, e vai embora. Tempos depois ele volta e ele vai conversar com o cacique. E aí, cacique, como é que tá? Tudo bem? O que você aprendeu nesses últimos meses, né, sobre a palavra de Deus? E ele falou assim, índio aprendeu que tem dois índios dentro de índio. Dois índios dentro de índio. Ah, cacique, explica melhor isso aí pra mim. Ele falou, ó, tem índio malvado e índio bonzinho. Mas não entendi, índio, faz sentido o que você está falando. E isso, você vê, olha que interessante, né? Isso passa nos desenhos, né? Pode ver, do anjinho, o diabinho. E o missionário falou assim, e o que você aprendeu de tudo isso? Ele falou assim, e o índio responde, né? O cacique responde, índio bom, índio mau, sempre tem um que vence. E quem é que vence mais? E quem é que vence, né? E quem é que vence? Ele falou assim, aquele que índio alimenta mais. Resumo da ópera. Aquilo que vai prevalecer na nossa vida, se a gente vai ser bom ou mal, é aquilo que a gente vai alimentar o nosso ser, no nosso ser. Tem uma outra reflexão que diz o seguinte, né, que os nossos olhos são as janelas da alma. Então assim, o que você, voltando lá no comecinho desse vídeo, né, a essência do ser humano, ela é má, e o que a gente faz, né? A gente somos seres maus tentando fazer coisas boas. E como é que a gente consegue dar predomínio a um ou ao outro? Aquilo é baseado naquilo que a gente alimenta. Então assim, se você ouvir coisas boas, falar coisas boas, você vai ter, principalmente fazer, né? Falar, a gente fica muito no campo da teoria, mas isso vale. Vai estar muito mais no fazer, mas é o conjunto da obra. Isso você dá predominância para as coisas boas quando você fala, ouve
e pratica coisas boas. De igual modo, quando você vê coisas ruins, quando você fala coisas ruins e quando você ouve coisas ruins, você está aflorando aquilo que não é legal, que está dentro de você, infelizmente, está no nosso DNA. Está no nosso DNA. E aí algumas reflexões, né? Para nós e para os nossos filhos. O que é que você está assistindo? Cara, você assiste televisão, de verdade, você assiste. O que tem de bom na televisão? Eu sei o que tem de bom, mas ninguém assiste. TV Cultura, TV Escola, algumas coisinhas de TV Senado. Quando eu assistia televisão, faz anos que eu não vejo televisão, mas quando eu assistia, o que eu assistia? Assistia TV Cultura, TV Escola, TV Senado, aqueles canais lá do fundão lá que ninguém sabe. Pô, tem cada canal legal lá, cara. Mas de verdade, você assiste televisão? Eu já faz muitos anos não assisto televisão. Tem um ali no canto ali, ó, não funciona. Desse lado aqui, ó, ali tem uma televisão. E tinha por causa do nosso filho, que a gente queria colocar uns desenhos para ele. Aí ele quebrou uma de 55 polegadas, tacando o carrinho do Hot Wheels na tela, trincou, quebrou. Pegamos a do quarto, trouxemos para a sala. Ele quebrou também. Agora tá ali no laptop. Eu falei, se quebrar, vai ficar sem. Vai ficar sem, mas a gente não assiste televisão. Então, voltando aqui à reflexão. O que você tem assistido? O que você tem ouvido? O que você tem feito? Então vamos só recapitular, né? Assistido. O que você tem assistido? Cara, na boa, velho. Você ainda mais o homem, né? Ele fala assim, eu vou assistir jornal para ficar antenado com as notícias. De verdade, o que muda a tua vida? Você saber das notícias do coronavírus? Não estou falando que a gente tem que ficar imune às coisas que acontecem. Eu tiro lá alguns minutos lá para ouvir, enquanto eu estou fazendo algumas coisas que me permitem ouvir e trabalhar. Principalmente das alternâncias, né? Por exemplo, o impeachment do Alexandre de Moraes no STF. Eu preciso entender como é que está a realidade hoje dos três poderes. E aí fica a reflexão. Você sabe o que é os três poderes? Precisa saber. A questão da política não é que a gente tem que ficar bitolado na televisão, mas você pode ler um livro, você pode ver um vídeo no YouTube, cara. Sabe? Eu sou apartidário, eu não tenho nenhum partido. E aí fica mais uma reflexão para você. Ficou lá quantos anos PSDB na presidência, aí entrou o PT. O que mudou? Cara, não vai nessa, não entra nessa barca de ficar brigando com os seus familiares, com os seus amigos, por causa de partido político, cara. Faz isso não. Qual que é a estratégia deles? Dividir para conquistar. Eles sempre vão polarizar. Esquerda e direita, enfim, tudo que você imaginar. Hoje, e a internet só potencializou isso, mas isso é desde sempre, dividir para conquistar. Eles dividem o povo, porque se o povo se unir, não tem para ninguém. E aí fica você aí brigando, discutindo, sabe? Enfim, então, quando você for cuidar com o que você está vendo, cara, televisão, na boa, não tem nada que presta, cara. Nada que presta. Nem a notícia. Até aquilo que a gente tinha, sabe, como algo confiável, né? Pô, vamos assistir o Jornal Nacional, por exemplo. Pô, ali tá passando notícia, né? Fidedigna. Cara, esses veículos de comunicação, eles são todos, eles manipulam, são todos partidaristas, sabe? Então, sabe, o que você está ouvindo, eu acabei de assistir, vou dar uma dica aqui para você, acabei de assistir, ouvir, né? Ouvir, não assistir. No YouTube eu coloco lá para ouvir, dependendo do que eu estou fazendo, eu consigo ouvir e ir trabalhando. Eu vi uma série de 3 horas, 3 horas. Eu vou tentar lembrar o nome aqui. O canal o canal eu sei o nome, é Brasil Paralelo, mas eu quero lembrar o nome da série. Arte. Primeira Arte. Ele fala sobre a música e a influência da música na vida das pessoas. Olha só que esse é um documentário. E eu recomendo você se inscrever nesse canal. Tá ganhando uma coisa deles, né? Não tô ganhando nada.
Mas é bom, porque o que é bom eu passo mesmo e é isso aí. O canal chama Brasil Paralelo. E aí você vai ver lá, procura a primeira arte. Ele fala ele conta a história da música, muito legal. Para quem gosta de música, então, nem se fala. Ele conta a história da música e ele vem trazendo até o começo da década de 80. Ah, e aí ele começa a falar da mudança do estilo musical pela manipulação da música pelas gravadoras, pelas gigantes gravadoras, Warner, Sony, enfim, essas aí que tinha aí. É, como é que eles vieram dos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil e falou, vocês vão tocar esse tipo de música. Então se o músico, o cantor, ele tinha uma música bonita, reflexiva, legal, a gravadora não aceitava. Ó, você vai ter que cantar esse estilo de música, esse estilo aqui de música. E assim, não precisa de ver documentário, gente, não precisa. Olha aí, ó, olha o que o Djavan, Milton Nascimento, Oswaldo Montenegro, olha o que eles tocavam. Olha o que eles tocavam. O Jorge Aragão, cara, tem umas letras muito legais. Olha o que está tocando hoje. Aí no documentário ele fala, foi uma fusão da gravadora com a emissora de TV. Então eles polarizaram Faustão e Gugu, eles lutavam, degladiavam pela audiência, e aí traziam essas pessoas que as gravadoras queriam lançar. Colocava no auditório, você vai lembrar, na boquinha da garrafa, e aí imagina, quando você coloca num programa de audiência nacional, internacional, no caso da Globo, Globo Internacional, esses artistas eles faziam sucesso assim, ó, no estalar de dedos, porque eles estavam passando a todo momento. Então começou lá atrás, a boquinha da garrafa. Lembra? Você lembra? Pô, meu, olha só o que era. Parece coisa boba, né? Mas olha, começou lá, numa brincadeira engraçada, a dança da cordinha, a dança da garrafinha, começou uma coisa tão, sabe? Aí as criancinhas tudo brincando, e olha o que. Aí ele vai contando a evolução. E o que ele falou? Eu achei muito interessante o que ele falou. Ele disse o seguinte: eles tiraram a melodia da música e deixaram só o ritmo. Quando você faz isso, você causa uma disfunção. Olha só, por conta das ondas sonoras. Ele explica lá, vai lá e assiste. Estou resumindo aqui de uma forma bem rasa, tá? Mas ele diz que causa uma disfunção no ser da pessoa. De modo que quando ela está desconfigurada, ela é muito mais fácil de ser manipulada. Olha só que profundo o que e assim, estou falando de profissionais renomados, tá? Um documentário, um canal sério, recomendo. E eu achei muito interessante ele falar isso. E aí ele fala, e assim, é ele que está falando, se achar ruim com eles lá. Mas ele fala do funk. As batidas de determinadas músicas, ele coloca lá de fundo, ela causa uma disfunção no ser. Uma vez que ele está de uma forma disfuncional, ele é mais fácil para ser manipulado. Isso é tudo pensado. Você quer ver como que a gente é manipulado? Você lembra daquela a novela, eu acho que é a novela O Clone, que tinha uma mulher que ela usava uma pulseira. Eu estou dando um exemplo, mas são vários. Ela tinha uma pulseira que acho que vinha aqui e vinha aqui no dedo. E tinha uma coisa que vinha aqui assim, ó, que todas as mulheres usavam, todas. É uma prova de como a mídia manipula as pessoas. Você vai lembrar de um monte aí que eu não vejo televisão. Mas tem um monte, eu lembro porque essa é antiga. Mas olha aí como que a televisão ela manipula o comportamento das pessoas. Ah, uma outra, do cabelo vermelho, que eu acho que era das Rebeldes. Aí todo mundo pintava o cabelo vermelho. Dos adolescentes. Como o meio de comunicação ele manipula comportamento. E qual que é a ideia? De deixar nós de forma
disfuncional, desequilibrada para nos manipular, para a gente sempre ficar ali, efeito manada, né? Há quem diga que existe um grupo de pessoas que considera a gente como gado, e às vezes dá a entender que é isso mesmo, sabe? Da forma com que eles tentam manipular a gente. Enfim, a forma com que as pessoas, como a mídia, né? A mídia, os meios de comunicação quer manipular a partir da música. Então eu falei da questão do que a gente vê, do que a gente ouve, e aí eu vou encerrar aqui falando que o que a gente o que a gente faz é o que vai aflorar mais, né? Aquilo que a gente vai alimentar mais. Então assim, o que a gente tem feito de coisas boas para nos tornar um ser humano bom ou um ser humano mau? Eu sempre entendi que o trabalho voluntário ele é algo bom, né? Porque você está fazendo algo para alguém que não pode te dar nada em troca. Acho que isso é muito bonito, né? Não é tudo, mas é uma atitude muito bonita quando você, porque infelizmente o ser humano é assim, né? Ele se aproxima daquelas pessoas que ele acha que eventualmente pode ter algo em troca. Isso é na relação, e é uma coisa má do ser humano, né? Você quer ver uma coisa só? Padrinho de casamento. Quem que você chama? Quem tem muito dinheiro ou quem tem menos dinheiro? Padrinho para o seu filho. Você chama quem tem muito dinheiro ou quem não tem dinheiro? Ou seja, você está escolhendo as pessoas baseado naquilo que ela pode te dar em troca. Então, quando eu falo da questão do trabalho voluntário, eu acho muito bonito porque quando você faz algo, normalmente você faz algo para alguém que quem está fazendo não está esperando nada em troca. O nome por si só já fala, né? Voluntário. Não tem expectativa de receber nada em troca. Então, assim, qual é o trabalho voluntário que você está fazendo? Qual é o trabalho voluntário? O que você está fazendo para se doar para o outro? Fazer, né? E quando você não tem isso arraigado no seu ser, e aí tem gente que fala assim, mas eu não estou fazendo nada de errado. Talvez, porque talvez a omissão também é um crime, né? Então quando você deixa de fazer, você está fazendo algo mal. Você quer ver só? Vou dar alguns exemplos aqui, tá bom? Você tem, dentro do nosso contexto, né, pai presente, o que você tem feito para estar mais presente no teu filho? É um fazer. Ou você não ter feito nada? Se você não está fazendo, é omissão. Omissão é crime, omissão é errado. Entendeu? Então, assim, quando você faz algo, tem esse hábito, né, de fazer, sem esperar nada em troca em relação ao seu filho. Faça. Do it. Faça. E se você não fizer, é omissão. Você está deixando de fazer. Então, presta atenção, pai, no que você está vendo. Presta atenção no que você está ouvindo. Pô, Nossa, eu tava de férias agora, as músicas que tava passando lá na piscina lá. Que é isso? E tenha cuidado com o que você... E presta atenção, né, nas coisas que você deve e precisa fazer. E se você não fizer, você tá fazendo com que cresça e aflore as coisas más dentro de você. Tudo bem? Não se esqueça, Pai Presente no Facebook, Pai Presente no YouTube, Pai Presente 10, numeral 10 no Instagram. Não se esqueça de um outro detalhezinho importantíssimo: não tem não tem super-herói mais poderoso do que um pai presente. Te espero no próximo vídeo. Tchau!